A Marvel está em crise? Hollywood está mudando? O público tá de saco cheio de filme de super-herói? Deu uma certa tretinha ontem um vídeo que nós postamos aqui com a apresentação da Thaís. Ali a gente explica o quanto que os filmes Marvel em 2022 tiveram um desempenho abaixo da média quando a gente olha a progressão da bilheteria semana a semana no mercado doméstico, no mercado dos Estados Unidos. Como foi um vídeo short, a gente não conseguiu explicar muita coisa porque é um minuto só. E daí veio marvetelho pra tudo que é lado, né? Do tipo, você quer destruir a Marvel, meu Deus, não pode criticar porque eles são tão legais, eles fazem bilhão. E aí você vê assim um culto de fã tão tosco, porque de um lado tem gente reaça, escrota, do outro lado tem gente com bandeira do arco-íris, mas todos eles juntos nessa cultura de fã, onde você não pode jamais falar mal dos seus mitos. E olha que eu nem tava falando mal, eu estou analisando números. E aí, claro, vem aquele negacionismo que eu já cansei de falar aqui, que vive aparecendo na cultura pop. Hoje o que mais tem é negacionismo soft na cultura pop. E uma coisa que eu já tô falando há muito tempo nesse canal, e quem acompanha ele sabe, é que você não pode ler as bilheterias dos filmes, entender sucesso de público simplesmente olhando orçamento e arrecadação. Sim, isso é um dado importante, mas os estúdios seguiam por outros dados, e alguns outros até são mais decisivos para pensar uma continuação. E uma coisa que eu já cansei de falar aqui, e qualquer professor de cinema sabe, é que Hollywood se utiliza muito dos dados da segunda semana de bilheteria para pensar uma continuação. Seja para desistir de fazer a continuação, seja para dizer, ok, precisamos fazer algumas mudanças. Ou até mesmo dizer, tá perfeito, vamos agora investir mais porque o próximo filme vai bombar. Como esse é um negócio que tem uma dificuldade enorme de entrar na cabeça das pessoas, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar e, pelo amor de Deus, compartilhem isso. Porque dessa vez esse vídeo vai ser só pra gente analisar a segunda semana de bilheteria e eu explicar de uma vez por toda para vocês como é que essa parada funciona. E mais pro final do vídeo, obviamente, eu vou dar uma puxada de orelha nessa galera nerd, porque tá insuportável conviver com esse ser chamado nerd. Sim, o nerd tem que acabar. Eu voto a favor. Mas antes de eu começar aqui a apresentar uma série de números para vocês, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui, e como eu já pedi uma vez, vou pedir de novo, compartilha! Esse canal só existe graças aos seus apoiadores, é por isso que eu posso vir aqui fazer esse tipo de vídeo no ano novo, e tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E considere também ser membro aqui do canal, que você já nos ajuda muito com R$ 6,90 ao mês. Basta clicar aqui embaixo, seja membro. Bem, vamos lá, vamos explicar coisa por coisa. É muito frequente, dentro desses debates nerds idiotas, o papo do bilhão. A bilheteria fez 1 bilhão, agora é sucesso. O filme não fez 1 bilhão, não é agora não é sucesso mais. E aí você vê uma série de páginas que ficam dando relatórios da bilheteria do filme e ficam na torcida do bilhão. Não, o filme tem que fazer 1 bilhão, ele precisa. Isso é de uma tolice, de uma babaquice, porque mesmo olhando para os dados mais primários, ou seja, o orçamento do filme e a sua arrecadação, o tal de 1 bilhão não quer dizer muita coisa. Às vezes o filme foi caro pra diabo, então aquele 1 bilhão nem é tanto. E às vezes um filme que custou 50 milhões, se ele arrecadar 500, ele tá no céu. Porém, insisto aqui pra vocês, existem outros dados que são muito importantes pros estúdios e que eles seguiam a partir deles. E uma coisa que eu sempre tô falando aqui é a tal da segunda semana de bilheteria no mercado doméstico, ou seja, nos Estados Unidos, quando a gente tá falando de filmes hollywoodianos. Antes de mais nada, porém, eu preciso responder aquele comentário que parece o meme do e o Lula? E o PT? Só que com a versão e a China? E o quanto arrecada na China? Gente, entenda uma coisa, há filmes muito específicos que são pensados, são produzidos já considerando o mercado chinês. Contudo, não é o caso da imensa maioria. Primeiro porque não dá para ter certeza se o filme vai mesmo estrear na China. Há uma série de incertezas com o mercado chinês por causa do controle que o governo tem sobre os filmes estrangeiros que passam no seu território. E tem um outro ponto cultural que tem mudado muito essa equação. Os chineses estão cada vez mais interessados em filmes chineses. Sim, ainda há filmes hollywoodianos que vão muito bem lá, mas existe uma mudança no perfil do público e isso está em curso. Até mesmo pelas próprias restrições do mercado, que faz com que o público procure mais filmes locais e às vezes até mesmo acabe se habituando a ver esses filmes e não simplesmente produções estrangeiras. O que eu estou explicando aqui para vocês é que a China, quando gosta de um filme, ela desequilibra essa balança. É o caso, por exemplo, de Venom, que foi um filme que fez muito sucesso justamente no mercado estrangeiro, sobretudo na China. Porém, isso acima de tudo, segundo os estúdios, é um golpe de sorte, porque nem sempre dá para se fiar
no mercado chinês. Estão entendendo isso? Ficou claro de uma vez por todas? Por isso que quando os estúdios pensam em fazer uma continuação, e é disso que eu estou falando nesse vídeo, sobre continuações, eles ainda se baseiam muito na bilheteria doméstica e considerando a evolução dessa bilheteria semana a semana. Porque afinal de contas os Estados Unidos ainda é um dos maiores mercados, se não o maior para suas produções locais, e lá eles têm mais estudos sobre o perfil do público, então eles conseguem garantir que um filme, por mais que não vá muito bem, também não traga prejuízo. É preciso entender, né, gente, que a gente está falando de filmes onde há muito dinheiro envolvido, então eles não podem perder essa grana. Então, para dizer de um jeito popular e simplificar, China e outros mercados são vistos por esses estúdios na lógica do se colar, colou. Porém, o lugar onde eles estão muito atentos e olhando número a número é a bilheteria dos Estados Unidos. Mas eu vou repetir 500 vezes para depois não vir marvetelho brigar aqui. Estou falando da maioria dos filmes. Há exceções. Há filmes que já são feitos pensando muito mais na bilheteria fora do país do que dentro dele. Para dar um único exemplo aqui que eu não vou esmiuçar, é a franquia Godzilla pela Legendary. Mas ok, você que chegou até agora no vídeo deve estar se perguntando, tá, por que diabos a tal da segunda semana? O que tem a ver a segunda semana? Por que você está falando tanto disso? Vamos lá, vamos explicar umas coisas bem simples. Filme não tem botão de like. Os estúdios até às vezes fazem pesquisas qualitativas para ver se o público aprova ou não o filme, principalmente nas tais exibições testes, onde eles veem se precisam fazer alterações aqui e acolá. Mas cinema não tem botão de like. Daí que eles precisam recolher outros dados para saber se o público gostou ou não do filme. E aí você que está me assistindo deve estar se perguntando, tá, mas uma boa estreia não é sinal de que o público gostou do filme? E a resposta é não. Quando a gente está falando de filme blockbuster, ou seja, esse cinema pipoca, com muita verba, muito marketing, esses filmes, na imensa maioria dos casos, vai ter um bom público, sendo ele muito bom, sendo ele uma bomba. E isso se aplica, sobretudo, a filmes de super-herói. Porque, afinal de contas, a gente está falando de marcas que já são muito conhecidas, já são muito conectadas ao público, e tô para ver filme de super-herói que estreia com quase nada de marketing. Pelo contrário, tem muita propaganda. No caso dos filmes da Marvel, por exemplo, a gente tem que considerar, inclusive, que a gente está vendo filmes no padrão Disney. Ou seja, são filmes para família. De modo que nas estreias a gente tem muito ingresso comprado em pré-venda e quem vai assistir é a família inteira. É um programa, sacou? Você vai com a sua esposa, com seu marido, com os filhos, com tia, com avô, com papagaio, com cachorro. Por isso que o primeiro final de semana de estreia e a primeira semana como um todo não é um indicativo muito forte de aprovação popular. Porque essas pessoas já iam para o cinema de qualquer forma, muitas vezes elas compraram o ingresso com antecedência e elas vão de qualquer forma, mesmo ouvindo dizer que o filme não é tão bom assim. É tipo a lógica de quando você comprou um pacote de turismo, você pagou esse negócio em 12 vezes e aí no dia mesmo que você vai na praia tá chovendo. Você vai deixar de ir? Provavelmente você não vai deixar, porque você já pagou esse negócio e você já reservou a família inteira para ir. É a mesma lógica. Por isso a tão falada segunda semana de bilheteria. Porque é na segunda semana que o estúdio consegue ver se as pessoas estão indo ver o filme a partir de uma boa recomendação. Dito de um jeito mais simples, a segunda semana é a semana do boca a boca. É aquele cara que talvez iria no cinema, talvez não, porém alguém já foi e falou pra ele, cara, vai lá ver, é muito bom, eu fui na sexta-feira de estreia, altos filmes. Ou esse cara fala, bicho, nem perde teu tempo, nem gasta tua grana, é horrível o filme. A crítica especializada, que tá nos jornais, na internet, ela também é bastante influente nisso tudo. Principalmente nos Estados Unidos, que tem uma tradição de dar ouvidos a críticos. Aqui o pessoal também tem os seus críticos queridinhos, mas nos Estados Unidos isso é uma tradição bastante longa e bastante sólida. Isso não quer dizer que um fracasso de crítica não vai ser um sucesso de público. Às vezes é e tudo bem. Mas os estúdios têm receio, sim, de muitas críticas negativas, porque pode atrapalhar nesse andamento a partir da segunda semana. E pelo amor de Deus, se você gosta de acompanhar a recepção desses filmes hollywoodianos diante da crítica, pare de usar o site Rotten Tomatoes. Ele tem uma série de problemas metodológicos que eu não vou desenvolver aqui, só tenho isso em mente. Ele não é referência de porríssima nenhuma. Porque esse negócio de pegar uma crítica e colocar selinho de positivo e negativo é quantificar algo que é principalmente qualitativo. E daí gera esses números mega enviesados, enfim, tá? Não usem Rotten Tomatoes para vocês pensarem em recepção crítica. Ele pode até dar uma noção muito geral, mas pegar os números e usar aquilo com precisão, bicho, não faça isso. Mas vamos voltar então para a famigerada segunda semana de bilheteria. Como eu disse para vocês, é o momento do boca a boca e, acima de tudo, é quando o estúdio tem a noção se o público que assistiu na primeira semana gostou. Para simplificar, portanto, a segunda semana é quando o estúdio tem noção dos likes e dos shares. Por isso, gente, que eu insisto, ficar fazendo análise dos filmes apenas por critérios quantitativos ignora o fato de que os estúdios seguiam por critérios qualitativos e quantitativos. Por isso, não dá para ficar olhando simplesmente para números redondos, não dá para ficar fazendo essa análise fetichista do 1 bilhão. A análise é mais sofisticada, é isso que eu tô tentando explicar para vocês. Os estúdios seguiam por análises que são mais ricas do que simplesmente vocês ficarem olhando os números absolutos de arrecadação. Só que dizer isso para muito nerd é ofensa.
mudança, porque agora é bonito ser negacionista no meio nerd. Metodologia científica? Não, isso não. Isso... Ah, caramba, complicado, você tá falando mal do Homem-Aranha. Enfim, explicado e dados os devidos esporros, vamos agora olhar com calma como é que essa segunda semana é analisada em números mesmo. É considerado normal pelos estúdios que um filme tenha uma queda em torno de 50% da primeira para a segunda semana. Ou seja, na segunda semana há uma diminuição de 50% do público. E para poder fazer continuações de filmes, eles se baseiam muito no quanto que a segunda semana se aproxima ou se distancia desse tal 50%. Vou dizer isso pela milésima vez. Isso não é o único critério para fazer uma continuação, não, mas é um critério importante. Ele pesa no cálculo geral ali que o estúdio faz para poder organizar suas próximas ações. Daí que a treta toda começou quando eu falei que se você olhar os números de 2022 da Marvel, você vai perceber que a Marvel está tendo muitos problemas para conseguir ter esses números positivos. E o que eu estou tentando dizer a todo momento é que o estúdio certamente viu isso e eles vão fazer mudanças. Isso me parece um tanto óbvio. Mas vamos aos números para depois dizerem que eu estou, sei lá, inventando e tal. A principal referência que eu estou usando aqui é o site Box Office Mojo. É um site que hoje faz parte do MDB, que por sua vez faz parte da Amazon. Ele não é 100% preciso porque os estúdios não entregam 100% de informações sobre a arrecadação de seus filmes. O mesmo pode ser dito por distribuidores que por N motivos às vezes podem ser imprecisos nos números de bilheteria. Contudo, esse site ainda é a principal referência para a gente ver a arrecadação de um filme, e por mais que os números possam não ser exatos, a margem de erro é pequena. Ou seja, eles são razoavelmente seguros. Então, considerando esse site, vamos agora olhar alguns números. Thor, Amor e Trovão, um filme que foi bastante massacrado pela crítica. Ele, na segunda semana, teve uma queda nos Estados Unidos de 64%. Querem comparar com os outros filmes da franquia? Thor 1 teve uma queda de 47%. Thor 2 teve uma de 58%. 58 já é um número que começa a ficar um pouquinho altinho. Podem ver que foi a partir daí que eles trocaram a direção. É a partir daí que o Taika Waititi assume o Thor e dá pra ele uma nova pegada. E isso é considerado um sucesso, porque se vocês forem olhar Thor Ragnarok, ele não só arrecadou muito bem, mas a segunda semana teve uma diminuição de 54% no público. Ou seja, eles conseguiram num filme 3 estancar uma sangria, que é uma coisa até razoavelmente comum com franquias longas. Conforme os filmes vão se passando, o público vai começando a vazar. Seja como for, só para sintetizar, notem, portanto, que Thor 4 teve uma perda na segunda semana bem maior do que todos os filmes anteriores. Vamos então para Doutor Estranho. O primeiro filme teve uma queda na segunda semana de 51%. Já o segundo foi de 65%. De novo, para vocês terem uma ideia, quando chega em torno dos 70%, o estúdio entende o seguinte: a galera não curtiu. O filme tá arrecadando, o filme tá se pagando e tal, mas se a gente fizer uma continuação com a mesma pegada, é capaz de a gente perder dinheiro. Por isso que o mais provável, por exemplo, com a franquia Doutor Estranho, é que vai vir um novo filme, mas vai vir com uma outra cara. Anota o que eu tô dizendo, duvido que eles dobrem a aposta no que eles fizeram agora nesse último filme. Vamos agora para Pantera Negra. O primeiro filme, que foi um sucesso imenso, mesmo sendo esse sucesso, ele conseguiu perder só 51% do público na segunda semana. Já agora, o Wakanda Forever perdeu 54%. Ok, não mudou tanto, certo? Porém, outro dado que se cruza com esse, e é por isso que as análises precisam ser mais ricas, é o final de semana. Notem, eu tô falando de bilheteria semana a semana, mas a bilheteria final de semana a final de semana também é importante para os estúdios. E nesse quesito, Pantera Negra 2 toma um tombo, porque enquanto que o primeiro, na segunda semana, perdeu só 45% do público, o segundo perdeu 64% de público. E isso foi algo digno de nota pela imprensa que acompanha a bilheteria dos filmes. Então não sou eu que tô implicando e vendo coisinha, ok? A imprensa especializada tá prestando atenção nisso. E ela tá olhando para isso porque os estúdios estão olhando para isso, entendeu? Com isso a gente consegue vislumbrar o que vai acontecer. Para sustentar isso que eu tô falando aqui para vocês, vamos dar uma olhada para franquias já encerradas. Vamos olhar o Capitão América. O primeiro filme, na sua segunda semana de bilheteria, teve uma queda de 58%. Já estava no plano do estúdio que o segundo filme do Capitão América teria outra pegada, porque enquanto que o primeiro se passa na Segunda Guerra Mundial, o segundo se passa nos dias de hoje. Porém, é bastante significativo a mudança na direção. Porque vejam, se a direção é considerada satisfatória, se aquele filme já agradou, então eles mantêm o diretor para ele continuar com o personagem. Isso é a coisa mais comum, gente, é a coisa mais corriqueira. Porém, não é por acaso que quando a gente tem uma segunda semana com uma queda um pouquinho alta, o que eles fazem? Eles trocam a direção. Capitão América 2 tem como diretores os irmãos Russo. E aí os números melhoram. Capitão América 2 só tem uma redução de 51% do público. Os irmãos Russo então são mantidos na direção e Capitão América 3 tem uma queda um pouco maior, 59%. Contudo,
como se trata de um terceiro filme, nesse quesito você já espera uma certa fadiga do público. O mesmo dá pra falar de Homem de Ferro, que vocês querem ver? O primeiro filme, na segunda semana, perdeu 48% do público, um número muito bom. Já o Homem de Ferro 2 perdeu 59%. O que eles fizeram de novo? Trocaram a direção. Vocês viram, galera? Não é por acaso. Daí que o Homem de Ferro 3 é dirigido por Shane Black, portanto, uma outra pessoa na direção, só que também não vai muito bem, tem uma queda de 58% na segunda semana e meio que encerra ali a franquia Homem de Ferro. Vou falar mais uma vez, não é o único critério para você encerrar uma franquia, tá bom? Mas esse dado é importante, eu vou falar isso direto. Inclusive esse dado sobre a segunda semana de bilheteria, ele é tão certeiro para várias análises que a gente pode pensar em filmes da DC Comics. Uma parada que muito fã do Snyder não entende ou não quer entender é os motivos pelos quais o Snyder foi afastado a partir de Batman vs Superman. Afinal, a galera olha para os números absolutos e diz, pô, mas Batman vs Superman teve uma boa bilheteria, por que afastariam o diretor? E um dos motivos para responder isso está na segunda semana de bilheteria do filme. Batman vs Superman teve um tombo de 69% na segunda semana. E só para explicar uma parada aqui que muita gente fala, que é o seguinte, não, mas espera lá, o Snyder saiu por causa da morte da filha. Gente, leiam as entrevistas do próprio Snyder, ele já estava brigando horrores com o estúdio. Justamente pelo desempenho bastante discutível de Batman vs Superman, o estúdio estava o tempo todo dizendo, olha, vamos mudar aqui, vamos mudar aquilo ali, vamos ajeitar isso, vamos ajeitar aquela outra coisa. Repito, o próprio Snyder fala isso. De modo que quando houve a morte da filha dele, essa coisa horrorosa, aí pra ele foi a gota d'água. Só que a maior prova do quanto que o estúdio já queria se livrar dele está no fato de que quando ele sai do seu luto, volta a trabalhar, ele não tem mais as portas abertas. Ou seja, a Warner naquele momento não queria mais saber do Snyder. E os números de Batman vs Superman nos dão alguns dos motivos para esse afastamento. Fazendo uma comparação, a gente pode olhar para o The Batman de Matt Reeves, que saiu esse ano. Ele, em números absolutos, arrecadou menos do que o Batman vs Superman. E mesmo assim ele teve a sua continuação confirmada. Por quê? Porque a Warner gosta do Matt Reeves? Até parece que gosta, mas eles estão olhando para números. Não adianta ser brother do cara e ter prejuízo. The Batman tem um orçamento menor do que Batman vs Superman e tem uma outra coisa importante, a segunda semana. The Batman só perdeu 51% do público na segunda semana. E ele tem números bem consistentes ao longo de um mês. E isso para Warner foi um sinal muito positivo, porque a gente está falando de um filme de 3 horas, e filmes de 3 horas têm uma dificuldade enorme de se inserir numa grade, eles quase sempre vão trazer algum prejuízo. Só para vocês terem uma ideia, em um dia você consegue passar 5 sessões de um filme de 2 horas. Quando ele tem 3 horas, você vai passar só 3. Então notem por que os dados do filme de The Batman é muito positivo mesmo quando você tem um filme que não chegou ao tal fetichizado bilhão. Há um outro contra-argumento que eu quero refutar aqui, que é, mas a conjuntura é outra, agora os filmes eles vão ter mesmo menos bilheteria na segunda semana por causa do streaming, agora os filmes chegam muito cedo pro streaming, então as pessoas esperam. Ok, isso é um fator mesmo a se pesar, mas ele é só um fator e talvez ele não seja dos maiores. Porque se a gente olhar para outros filmes em 2022, esse negócio aí não se sustenta. Top Gun Maverick foi um tremendo sucesso, ele teve uma queda só de 33% na segunda semana, uma coisa absurda. Sonic 2 teve uma queda de 54%. E Jurassic World Dominion, que foi massacrado pela crítica, teve uma queda só de 55%. Ou seja, a queda, na maioria dos casos, é maior pro lado da Marvel. E pra quem fica dizendo, mas isso é um padrão do gênero, super-herói que é assim. Cara, já trouxe o exemplo do The Batman aqui, então vocês vão ter que concordar que o filme do Batman que saiu esse ano, ele é uma exceção, porque todos os filmes super-herói agora vão arrecadar desse jeito. Vou repetir então, os streamings podem interferir nessa bilheteria da segunda semana, mas pelo que a gente tem observado, isso não interfere tanto assim. De modo que esses números de segunda bilheteria da Marvel são sim números consistentes para sinalizar um desinteresse do público. E já que eu falei de streaming, continuações também são pensadas pelo quanto que esse filme faz de sucesso na plataforma de streaming, seja lá qual for. E quanto a esses dados, é uma caixa preta, a gente não tem acesso a nada. Contudo, isso está longe de ser uma novidade, porque antes dos streaming tinham as videolocadoras. E há casos de vários filmes que tiveram continuações ou mesmo que passaram a ser considerados como grandes filmes por causa da recepção nas videolocadoras. Um exemplo bastante icônico é Blade Runner, que na sua estreia passou um tanto batido. Blade Runner foi acima de tudo um fenômeno de videolocadora. E uma outra franquia que essa por sua vez gerou uma série de continuações que também foi um sucesso de videolocadora foi Highlander, o Guerreiro Imortal. Que eu ainda quero fazer vídeo aqui sobre esse filme que eu gosto bastante. Em resumo, tudo isso aqui que eu tô falando sobre a bilheteria da segunda semana pode às vezes não ser o suficiente para operar uma mudança de direção. Porque, vou ter que repetir aqui mais uma vez, se o filme teve uma segunda semana ruim, mas teve uma recepção gigantesca no streaming, talvez valha a pena fazer uma continuação com a mesma pegada. E quanto a esses dados, digo mais uma vez, a gente não tem acesso. Agora que eu expus tudo isso, vamos à seção opinião. Há um desinteresse maior do público por filmes de super-heróis? Minha hipótese? Sim. Não acho que o gênero vai acabar, mas acho que ele entrou num grau de saturação e ele vai precisar ou dar um tempo ou se reinventar, e eu não consigo
pensar como é que eles podem reinventar esse gênero. Agora a DC tá com todo um planejamento de 10 anos, tá querendo copiar a Marvel. Eu tenho a impressão que o bonde já passou, mas eles devem ter alguma carta na manga que a gente ainda não conhece. E como eu disse pra vocês, eu acho que o gênero não morre. Se eles estão pensando em filmes mais baratos, bom, ainda vale a pena fazer eles. Tem público, vai continuar tendo um público, ele só não é mais tão grande como era antes. Quanto a Marvel, especificamente falando, a perda de público na segunda semana pode indicar que a Marvel perdeu muito o seu poder de atração. E uma coisa que aparece em pesquisas qualitativas é que o público começa a achar que os filmes só são interligados por serem interligados, ou seja, você não tem mais uma sensação muito forte de que tem uma arquitrama ali. Antes, esse negócio do Thanos está vindo, povoava todos os filmes e era uma mensagem muito clara. A lógica meio The Winter is Coming, pois bem, The Thanos is Coming. Contudo agora, essa coisa de multiverso e papapá, a coisa ficou tão complexa e agora envolveu as séries, que isso faz com que boa parte do público comece a ficar um tanto confuso. E a ameaça do vilão principal não é tão palpável, não é tão fácil de sentir. Inclusive, falando desse novo vilão principal, Kang, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre ele. Enfim, fica a sensação que boa parte do público está começando a se sentir um tanto alienado desses filmes e não vê mais muito motivo nesse encadeamento, ou não vê muitos motivos para ter que assistir todos. E o quanto que isso tem virado meme nas redes sociais já é um indicativo de que, de fato, há uma certa sensação a respeito. Ela é majoritária, ou seja, a grande maioria do público acha os filmes muito complicados, não consegue perceber mais cronologia direito, ou vê muita ligação sem sentido? Não tenho a menor ideia. E até onde eu sei, não existe pesquisa que prove isso. Mas que há por parte de um público, que pode ser grande ou pequeno, esse tipo de desconforto, isso é bastante perceptível dialogando com as pessoas por aí. Tem um outro fator que eu preciso dar conta aqui, que é o fato de que a lacração está destruindo a Marvel. Eu já fiz também um vídeo aqui falando o quanto que esse termo lacração é um termo vazio, mas sim, precisamos ser honestos com as hipóteses, e eu acho que não é desconsiderável pensar que pautas progressistas estão gerando algum tipo de rejeição do público conservador. Eu não apostaria nisso como o principal fator para a diminuição de público na segunda semana. Eu ainda acho que o principal motivo é uma fadiga do gênero e da fórmula Marvel Disney, mas como cientista eu não descarto hipóteses, exceto se elas se mostrarem completamente descabidas. Então galera, como vocês podem ver, aqui eu despejei uma cacetada de número. Você gostou? Você não gostou do que eu disse? Foda-se. Ciência não é um prato que você pede pro garçom. Ela não entrega para você o que você quer. Ela traz dados sobre o mundo. Você não tem que gostar nem desgostar do que eu trouxe aqui para vocês. E aliás, pouco importa isso. Por isso que fica aqui meu sincero convite para você, nerd. Pare de ser negacionista, ô caralho. Às vezes eu tenho a sensação que a cultura nerd hoje se reduziu a uma postura que tem a ver com o quanto que você quer que o mundo sirva a você. São pessoas mimadas com seus colecionáveis, seus bonecos cabeçudos, e que estão sempre exigindo do mundo algum tipo de prazer. Ah não, isso aqui eu não gosto, então não quero e vou negar. Não existe. Ah, isso aqui eu adoro. O que eu gosto eu vou pegar pra mim. O que eu gosto eu vou colocar na estante porque é meu troféuzinho. Como eu já disse no início do vídeo, hoje o negacionismo soft, aquele que parece que é inofensivo, está principalmente vivo dentro da cultura pop. E se a gente não enfrentar isso, não confrontar marvetelho que dá chiliquito com os números que eu trouxe, podem ter certeza que esse estado de merda que a gente está vivendo, essa onda negacionista, ela vai continuar forte e talvez crescendo. E se consolidando justamente nesse público imenso que é a galera nerd e geek que só quer ver seus filmezinhos de super-herói. Aqui, nesse canal, eu não compro essa ideia de que isso tudo é muito inocente. Por isso vou repetir, gostou ou não gostou dos dados que eu trouxe? Foda-se você. Mas é isso, tá aí um ótimo vídeo para final de ano, né? Passa adiante, compartilha e, como sempre, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e briguem à vontade nos comentários. Valeu, pessoal.